Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias. Por que é que eu frisei a palavra nacional? Porque a luta fratricida levada a cabo pelo genocida e sua quadrilha quase divide o Brasil. Hoje, ironicamente, dizemos o Nordeste salvou a democracia brasileira. É um sofisma, é uma forma de festejar a vitória de Lula absoluta no Nordeste. Mas Lula também teve votos em São Paulo, em Minas Gerais e em todo o Brasil. É claro que Santa Catarina foi a nota máxima do fascismo e do reacionarismo. Mas a unidade nacional esteve a ponto de ser quebrada. Então a nossa luta é pela reconstrução nacional, sobretudo no que diz respeito às regionalidades. Nós temos que acabar com esta coisa dos sudestinos subestimarem os nordestinos. Para o sudestino, o nordestino é um vagabundo, é um preguiçoso. O sudestino é que oferece tudo a ele. O Nordeste é pobre. O Nordeste só serve para turismo sexual, para praia, para cachaça, caipirinha, festa, carnaval. Mas quem trabalha é o Sudeste. Não vou nem discutir que a criação e o crescimento de São Paulo deu-se não só pelos imigrantes estrangeiros, mas, sobretudo, pelo braço dos nordestinos que migraram para São Paulo. Os arranha-céus, as pontes, as ruas, as fábricas, construídas em grande parte com o suor dos nordestinos. E agora somos assustados, confrontados com a descoberta de trabalho escravo em vinícola no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, que originalmente chamava-se Cruzinha, era uma passagem de tropeiros, terra dos índios caingangues, que acabaram, como sempre, expulsos da terra e desaparecidos da região. Foi elevado a município ainda no século XIX. E trazido para aquela região imigrantes, sobretudo italianos, além de alemães, franceses, mas grande parte de italianos que vinham da região de Vêneto, na Itália. Não eram italianos anarquistas, progressistas e libertários. Eram, sobretudo, agricultores que vieram trabalhar a terra e que tinham uma visão de pequena burguesia. Não traziam com eles o ideal libertário que vamos encontrar no início de 1900, em São Paulo, com os italianos e os espanhóis que acabaram sendo expulsos do Brasil por subversão. Não. Bento Gonçalves fica na Serra Gaúcha e é grande produtora de vinho. Se de um lado na Serra Gaúcha nós temos a colonização alemã, com Gramado, Canela, Nova Petrópolis, do outro lado nós temos Bento Gonçalves e Garibaldi e outras cidades. São duas culturas distintas. Doia e eu sempre passamos as férias, quando possível, em Nova Petrópolis, de colonização alemã. Uma cidade limpa, impecável, maravilhosa, pequena cidade a 30 quilômetros de Gramado, de gente amável, cordata, trabalhadora, mas alemã, de formação alemã. Tudo limpo, tudo perfeito. E quando fomos a Bento Gonçalves e Garibaldi, ficamos impressionados com o contrário. Com todo respeito aos italianos, à colonização e aos habitantes de lá, quando chegamos lá encontramos a esculhambação italiana, que é tão próxima do Brasil. Sanitários de bares sujos, imundos, naturais da terra bêbados, vagabundeando no horário de trabalho em botequins. Um quadro completamente diferente da colonização alemã. Entretanto, colonização. Como os italianos são diferentes dos alemães, à exceção talvez de Milão, do norte da Itália. Mas este não é o tema. O tema é a descoberta de trabalho escravo, com mais de 30 trabalhadores nordestinos em condição análoga à escravatura, trabalhando na vinícola de Bento Gonçalves.
produzindo riqueza para a cidade de Bento Gonçalves, orgulhando Bento Gonçalves no cenário produtor de vinhos do Brasil. E aí descobre-se que os patrões terceirizavam a mão de obra, não se responsabilizavam. Contratavam uma empresa que, por sua vez, contratava nordestinos pobres que queriam ganhar a vida e que vinham trabalhar em Bento Gonçalves, em péssimas, precárias condições escravagistas. E o patrão diz: eu não sabia de nada disso. Houve um que disse: eu pago R$6.500 por pessoa, por trabalhador por mês, a empresa é terceirizada. Ou a empresa fica com a grana, ou ele não paga R$6.500. Mas, de toda forma, é impossível que o patronato de Bento Gonçalves, que as entidades e associações de Bento Gonçalves, não percebessem e não vissem as condições subhumanas em que viviam esses trabalhadores, sobretudo nordestinos. Basta ver as fotografias dos locais onde dormiam, onde viviam, e que eram ameaçados se ameaçassem voltar para o Nordeste e deixar o emprego. Não satisfeitos com essa situação de escravagismo, os próceres de Bento Gonçalves colocam a culpa nos próprios trabalhadores e no governo. O prefeito Diogo Siqueira, que embora seja Siqueira com I, ao contrário do meu, que é Sequeira com E, tem a mesma genética dos Sequeiras. Nós somos uma só família: Siqueira, Sequeira, Cerqueira, Sequerra. Muda apenas a região em que estamos. Mas o prefeito disse que a culpa é do Bolsa Família, que a culpa é das relações sociais que o governo propicia, onde as pessoas não querem trabalhar, onde falta mão de obra. Mas não falta mão de obra no Nordeste, tanto que eles vêm para o Sul trabalhar. Falta mão de obra na vagabundagem dos que querem encostar nos benefícios sociais lá no Sul, lá em Bento Gonçalves. E o vereador Sandro Faltinelli, coisa que valha, faz um discurso racista, xenófobo, terrível, vergonhoso da tribuna da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, dizendo: temos que deixar essa gente lá no Nordeste. Essa gente nunca deveria ter vindo para cá. E vai daí por diante o seu discurso separatista, discriminatório como brasileiros. A discriminação é tão grande que vale ressaltar que Bento Gonçalves tem uma lei municipal que torna o italiano a segunda língua da cidade, ensinada nas escolas. Isso em pleno século XXI, no Brasil. 150 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes italianos em Bento Gonçalves, ou seja, com uma população já nativa de várias gerações, o italiano é a colíngua de Bento Gonçalves. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve entrevero do governo brasileiro com os habitantes de Bento Gonçalves, tendo que confiná-los pelo apoio que davam ao fascismo de Mussolini, assim como na Serra Gaúcha os alemães apoiavam Hitler. Eu não estou dizendo que a Serra Gaúcha é menos xenófoba e racista no seu lado alemão do que os italianos. Antes de virmos para Portugal, Dóia e eu pensamos em morar em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, deste lado alemão. E desistimos quando percebemos que a cidade é profundamente racista. Quando perguntamos ao dono do hotel: não tem preto nessa cidade? Vocês não recebem? Não, recebemos sim. Mas por que não tem? Porque a gente não dá atenção a eles. Quando chega um preto, um gerente do Banco do Brasil, ou alguém abrindo alguma coisa, a gente não cumprimenta, não olha, é como se não existisse. Depois de um tempo constrangido, ele vai embora. E por este racismo não escolhemos morar em Nova Petrópolis. Preferimos vir para Portugal. E cada dia fica mais à mostra esta divisão, esta aversão, que não deveria de existir. Porque a cidade recebeu o nome de Bento Gonçalves em homenagem ao líder da Revolução Farroupilha, ao presidente da República, por 5 anos da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, de quem queria a proclamação da República e os benefícios advindos disto. Entretanto, virou um antro de reacionarismo, de xenofobia, de racismo, de discriminação.
Não é possível que um patrão não esteja vendo, que um dono de vinícola não esteja vendo em que condições vivem aqueles trabalhadores. Não é possível. O nosso repúdio tem que ser muito grande. A mim, sobretudo, como cidadão baiano que sou, por título que me foi dado, repudio veementemente os ataques, sobretudo aos baianos, que, aliás, é uma forma pejorativa no Sul de tratar os nordestinos, chamá-los de baianos. Minhas amigas e meus amigos, pela reconstrução nacional, pela retomada de um povo que deve ser todo ele irmão, de mãos estendidas para os mais desfavorecidos da sorte, continuemos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas lugar de fascista, de racista, de xenófobo, por certo não é a frente de indústrias, nem de cidades, por certo não é lugar para autoridades desse nível. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.